Com a vinda da Copa do Mundo para o Brasil, muitas expectativas foram geradas na área de negócios. Algumas se concretizaram, mas muitas pessoas se frustraram com os resultados. Agora é o momento de recomposição. E aí, o que existe de oportunidade na frente? Bom, é por isso mesmo que hoje no programa Talentos em Foco nós vamos falar sobre perspectivas do mercado de turismo. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje nós vamos falar sobre perspectivas do mercado de turismo, justamente porque muitos empreendedores conversam comigo, conversam com consultores, com pessoas da área. O que se pode fazer a partir de agora, né? Existe um momento de economia muito complicado, onde a nossa economia cresce de forma muito sutil, aliás, praticamente estagnada, e as pessoas, os empresários querem o quê? Se desenvolver. Com isso eu trouxe o Alexandre Nunes, que é um profissional que atua há bastante tempo nessa área, aliás, um companheiro de jornada também de consultoria e treinamento. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Paulo. É um prazer estar aqui com você no seu programa. Alexandre Nunes tem uma empresa de consultoria que é a NNA Consultoria e também é gerente do Convention and Visitors Bureau da região do litoral paulista aqui, que a gente chama de Costa da Mata Atlântica. Costa da Mata Atlântica. Okay. Depois a gente vai falar sobre esse termo aí. Alexandre, fala um pouquinho pra gente primeiro, como é que você se envolveu com essa área de turismo, como é que entra isso? Bom, como você mesmo lembrou, Paulo, somos companheiros de jornada já há algum tempo, né? A NNA já está no mercado há quase 15 anos, trabalhando na questão da consultoria, da orientação, sobretudo a empreendimentos, na parte de gestão, na parte de treinamento também, tanto na área profissional, na área mais operacional, como também na área de gestão, buscando aí o desenvolvimento com novas tecnologias, com novas ideias, com ideias de vanguarda, de tal forma a posicionar o nosso cliente diante dos seus desafios, que não são poucos dentro de qualquer mercado que se busque. Embora atuemos numa forma bastante ampla, mas a gente tem uma concentração um pouco maior na área de hospitalidade, na área que envolve o turismo, notadamente, passando aí por hotéis, por restaurantes, por bares, casas noturnas, entretenimento, e também o apoio a prefeituras, eventualmente governos de estado, já tivemos a oportunidade de trabalhar, com planos de desenvolvimento turístico. Então, essa é a atuação da NNA Santos, Consultoria e Projetos, que vem aí já há algum tempo no mercado, trilhando o seu caminho, e como você mesmo lembrou, já tivemos a oportunidade de estarmos juntos em algumas empreitadas, como consultores, como profissionais na área de treinamento e qualificação, com a perspectiva, que acho que é sua, como minha e como daquele que está nos vendo no seu programa, de buscar novas perspectivas, novas tendências, enxergar aquilo que o mercado muitas vezes acaba apresentando como oportunidades. Se você não tiver antenado, se você não tiver qualificado, muitas vezes você pode deixar de ganhar, ou deixar de aproveitar essas oportunidades. Então é nessa trilha que a NNA atua, buscando aí o seu desenvolvimento. A gente tem a felicidade de ter na carteira de clientes bons hotéis, bons restaurantes, pessoas que vêm buscando investir na área de turismo. Isso não é somente na região da Costa da Mata Atlântica, aqui na Baixada Santista, mas a gente tem a felicidade de atender bons empresários, bons empreendimentos, bons negócios em outros estados também. No interior do estado de São Paulo e nos estados Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, a gente temos essa oportunidade de estar atuando, tanto no apoio ao poder público, como também, principalmente, no apoio à iniciativa privada, aos empreendimentos, aos empresários que queiram trilhar o caminho do turismo e da hospitalidade. Então, muito bom. Aí demonstra a questão da visão até ampla, não só de uma região, mas de toda a influência do nosso país aí, a questão do turismo. O turismo é uma das áreas que mais cresce dentro do nosso país, na nossa região nem se fala, mas do país como um todo. E existem as identidades de cada região, E nós temos uma identidade aqui na nossa região específica e, claro, dependendo da cidade. Mas fala um pouquinho pra gente, pensando no que a gente está até conversando um pouquinho antes aí, do mercado, o empreendedor, vamos pensar em negócios. Você falou para mim que quantos hotéis devem abrir aqui na região como um todo, mais ou menos? Então, a gente tem acompanhado aí a apresentação de projetos, e a aprovação dos mesmos. Empreendimentos em lançamento ou em projetos serão algo em torno de 14 novos empreendimentos na região aqui da Costa da Mata Atlântica, notadamente em Santos, São Vicente, Cubatão, e Guarujá. Bons empreendimentos,
empreendimentos até com certo porte, né, com volumosos em termos de quantidade de UHs, né, de unidades habitacionais, de apartamentos à disposição do hóspede e do mercado. Isso vai dar uma transformada, né, em toda a região. Nós temos alguns indicadores que são bem interessantes, Paulo. Nós temos aqui, e não estou aqui para fazer comercial de ninguém, mas é um fato que contra dados não há argumentos, né? Nós temos na região o maior centro de convenções do país, que é o Mendes Convention Center, com capacidade para 4.600 pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é um resultado de um trabalho de uma consultoria britânica que numa revista de eventos, em setembro do ano passado, listou num ranking os 200 maiores centros de convenções do mundo. O maior deles localizado em Las Vegas, 55 mil pessoas. Nossa. Não é um estádio, não é um ginásio adaptado para evento, não. É um local construído especificamente para você trabalhar mega congressos, mega produções. Então, isso acontece em Las Vegas. E no caso brasileiro, o 105º no mundo e primeiro no Brasil é o Mendes Convention Center. Logo na sequência, com capacidade para 4.584 pessoas, está o Rio Centro, no Rio de Janeiro. Então, você tem essa situação que posiciona a nossa região, ou mesmo a cidade de Santos, no destaque no cenário dos congressos e dos eventos em nível Brasil e, por que não dizer, em nível mundial. Qual é o aspecto que muitas vezes acaba inibindo a vinda, né, de grandes eventos para cá? O suporte de hotelaria, né, o suporte de hospedagem. Hoje, embora nós tenhamos um número, né, que diga o seguinte, não, a gente tem hoje mais de 4.000 quartos de hotel na região. Sim, temos. Mas todos eles estariam à disposição para um único evento? Não, a resposta é não. Porque a região ela tem uma situação econômica, né, ela tem um desenho econômico que faz com que muitos profissionais tenham que se deslocar para cá. Se nós estamos falando de um tripé de sustentação econômica, nós estamos falando de um porto, o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, nós estamos falando do principal polo petroquímico do país, que é o Polo Industrial de Cubatão, e temos a reboque disso, numa terceira via, mais recente, a situação do pré-sal, onde a inteligência do pré-sal, da Petrobras, também está posicionada em Santos. Falando só da questão de negócios. Né? Somente na questão de negócios. Então, quando você tem, não é, aí nós vamos, nessa questão do pré-sal, vamos abrir um parênteses, nós estamos falando da inteligência do negócio. Aí você tem alguns eventos específicos que acontecem aqui, que são relacionados ao negócio, por exemplo, o Fitness Brasil, que acontece aqui na região, o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que sempre aqui, no final do ano. E são eventos onde as pessoas vêm de todo lugar do país para vir para a região. Então, requisita-se aí muito a questão de hotelaria, de suporte, de alimentação, sim, sem falar do turismo clássico. Vamos falar do turismo clássico do lazer. Então, você percebe que nós temos um equipamento de tal magnitude, né, a região, né, é um equipamento privado, não é um equipamento público, mas que hoje não tem esse suporte de hospedagem para conseguir, inclusive, demandar novos eventos de tal magnitude, porque a região e a cidade, esse talvez seja um dos grandes desafios nossos que militamos na área da hospitalidade e do turismo aqui, é mostrar que a região não é somente praia, né, não é somente o verão. A região ela tem uma condição de ordem histórica, cultural, gastronômica, né, de serviços que transcendem apenas o período da alta temporada de novembro a março, né, ou de dezembro a março, né, notadamente no auge do verão. É uma região que ela consegue atrair pela sua beleza natural, por toda uma composição de serviços de infraestrutura, gente aqui o ano inteiro. E os eventos são um dos grandes responsáveis por isso. Você citou dois aí, a questão do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que sempre acontece no final do ano, a situação do Fitness Brasil, fora os eventos esportivos. Os biatlos, os triatlos. O triatlon, por exemplo, mais forte, né? A Santos é considerada a capital brasileira do triatlon, por conta de um trabalho excelente do Núbio, que você também o conhece, que é da NA Esportes, que é um grande empreendedor, que toda empresa nasce pequenininha, mas ela vai ganhando o seu vigor, né? E a situação do triatlo passa por isso, né? É um esporte que foi plantado no Brasil por ele, basicamente, há 25 anos atrás. Faz parte hoje do calendário internacional, já há alguns anos já, do calendário internacional de triatlo, ou seja, vem atletas do mundo inteiro para cá, para que durante o mês de fevereiro, geralmente é essa a data do evento, venham a Santos, venham à cidade. E o triatlo não é um esporte barato, ele é um esporte de elite. Ele exige equipamento, ele exige tempo. Então, bons patrocinadores, atletas de pontas vêm para cá e mostram o perfil, né, do ocupante dos nossos serviços, seja da hospedagem, seja do serviço de gastronomia, seja do entretenimento. Então, são esses eventos,
associados à vida econômica cotidiana da região, que mostra que nós tínhamos essa lacuna a ser preenchida, a capacidade de hospedagem. E, obviamente, o mercado investidor, o mercado hoteleiro, também observou isso. Daí, essa quantidade que a gente estima em torno de 14 projetos na região e diversificados, não é somente em Santos. Foi anunciado recentemente um bom hotel, um bom complexo, né, envolvendo um mall, prédio de escritórios e hotel em Cubatão. E Cubatão já há muito tempo carece de bons hotéis. Tem bons hotéis lá, sim, mas pelo volume demandado... Um porte maior. De um porte maior, de uma situação com uma outra visão, e os investidores estão de olho nisso. Tanto é que já foi anunciado aí a coisa de 60 dias, né, esse projeto, que é um grande complexo de ordem hoteleira, comercial e de compras. Então, isso é importante. Não é só Santos que tem os seus equipamentos, não é só Guarujá, não é só São Vicente. As outras cidades da região também vão ganhando. As cidades do litoral sul, né, vamos falar aqui, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, puxando um pouquinho também para Praia Grande, vem recebendo também a atenção dos investidores. Se você pegar, por exemplo, Itanhaém, no veio da cadeia do pré-sal, o aeroporto de Itanhaém é o principal porto hoje para as plataformas offshore. Então, os grandes helicópteros, as grandes transações, né, de movimentação de pessoas para as plataformas de petróleo na Bacia de Santos partem de Itanhaém, do aeroporto de Itanhaém. E muitas pessoas falam, poxa, mas não tem aeroporto na região? Temos, Itanhaém opera. Ele funciona. Não temos os voos comerciais ainda. Porque a região já demanda isso há muito tempo. É uma questão política, uma questão estrutural que está sendo há muito tempo sendo colocada aí. Mas acho que nós estamos chegando num ponto, Paulo, que eu acho que é super importante, que é a convergência de interesses. O que antes era uma prefeitura, por exemplo, do Guarujá brigando sozinha para ter seu aeroporto, né, a base aérea de Santos transformada no aeroporto, né, metropolitano, regional, o que era uma luta sozinha já passou a ser feita uma luta, né, uma ação efetiva conjunta. É essa sinergia... Porque é o interesse de todos, né? Exatamente. Essa sinergia que vale para os nossos negócios, e o empresário tem que estar atento nisso, na composição de parcerias estratégicas, na composição do alinhamento com outras empresas para que ela possa se desenvolver. Isso também está chegando ao poder público, o que era uma das grandes barreiras que nós tínhamos que ultrapassar. Felizmente a gente vem encontrando o caminho da união para isso, assim como na situação de Itanhaém, que tem o seu aeroporto já funcionando, né, atuando, específico, né? Mas que pode se desenvolver ainda mais para aviação civil, comercial, né, particular, vai privada. aumentando, vai ampliando. E você tem ali na região do Litoral Sul belezas extraordinárias, né, aspectos muito importantes, né, se a gente for avaliar. Você tem uma situação em Peruíbe, por exemplo, como um dos lugares que o ar é mais puro no mundo. Então são coisas que você fala assim, caramba, numa mesma região, tão pequena geograficamente, a gente encontra contrastes tão extraordinários que o próprio morador não conhece. Sim. E, portanto, muitas vezes o impede de valorizar aonde ele mora, a região onde ele vive, e para os negócios, até por conta do dia a dia empresarial de cada um de nós, é que, em particular para mim, que vivo isso, a visão sempre está sendo apurada na questão regional. Mas eu entendo que muitas vezes o empresário mergulhado no seu restaurante, no seu hotel, no seu negócio, muitas vezes não consegue ter a visão regional mais abrangente e a percepção de fazer elos de negócios, de criar cadeias de negócios. Daí a importância da consultoria, inclusive. Isso. De poder, né, chamar a atenção desse empresário, chamar a atenção desse empreendedor. E quando eu falo do empresário e do empreendedor, daquele que está pensando em montar seu negócio. Sim. Quais são as oportunidades? Quais são as perspectivas? É claro que as informações saem todo dia nos jornais, estão nos sites, né, nos portais, nos programas de televisão. Mas como que eu traduzo isso para o meu negócio? Vamos aproveitar, depois do intervalo, ver algumas perspectivas que você tem aí para a gente compartilhar isso com o pessoal, ok? Vamos a um rápido intervalo, a gente volta em seguida. Obrigado. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia,
fazem uma forma de integração, e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês, e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco e o nosso tema hoje é perspectivas no mercado de turismo. Mas antes da gente falar sobre o tema, voltar a esse tema com o nosso convidado, vou falar de 2 eventos para vocês. O primeiro é promovido pela MKT Virtual, que é o evento do TIP, que é o programa que eles fazem de capacitação tanto interna como disponível aos empresários e profissionais da região. O tema do workshop é o workshop do blog Inesquecível com a Paloma Sernaioto. Ele acontece dia 16 de agosto de 2014, das 10 às 16 horas, tá? O valor do workshop é de R$ 60 a R$ 100, depende da inscrição, né, do momento da inscrição. Vale a pena vocês conferirem para quem tem interesse em desenvolver blogs, por exemplo. Okay? Outro é desenvolvido também, é trazido aqui pela Lúcia Helena, querida Lúcia Helena, que já esteve aqui com a gente. O Storytelling, o poder das histórias na vida dos negócios. Ela vai trazer nada mais, nada menos que o James Maxill, que é o bambambam, né, da área lá de fora. Ele vai vir dos Estados Unidos para falar com a gente aqui e vai acontecer em Santos também. Ele vai ser ministrado em português, ok? E ele vai acontecer no dia 25 de agosto, das 18 às 22 horas. Vocês veem aí o endereço, o site, que é o storytellinggroupbrasil.com, para que possam fazer a inscrição ou conhecer mais sobre esse trabalho, né? Que é o trabalho do storytelling. Eu trouxe aqui o Leandro também, que falou sobre, o Waldvogen, que falou sobre essa utilização do storytelling. Alexandre, a gente está falando sobre as perspectivas do mercado de turismo, e você está falando no final sobre essa questão às vezes, de um empresário não enxergar algumas coisas, né? Porque as coisas estão muito espalhadas. O que você, por exemplo, percebe hoje como oportunidades de negócio ligados à área de hospitalidade e turismo? Você veja, Paulo, a gente já até mencionou no bloco anterior a situação dos novos investimentos na área hoteleira. Isso vai demandar diretamente para esses novos empreendimentos o acesso à mão de obra, mas também a serviços, que os hotéis hoje mais do que nunca, até pelo enxugamento do processo, né, de gestão, buscam terceirizar, buscam apoio em parceiros, né, estratégicos. Então você tem aí toda uma cadeia produtiva ligada ao setor de hotelaria. Nós estamos falando de alimentos e bebidas, de produtos de limpeza, de manutenção, né, e de serviços ligados a esses segmentos que seguramente vão ser impactados diretamente, né, pela vinda desses novos empreendimentos. Confecções para uniformes, para uniformes, até o próprio setor de treinamento. E de consultoria, né, que até a reboque dos novos empreendimentos, também na sua estruturação, é claro, nós estamos falando de hotéis que muitos dos quais vêm através das redes, né, já têm suas metodologias de trabalho já consagradas e implementadas, mas ainda assim você tem espaço para o treinamento, para a qualificação, para a orientação. Fora isso, os empresários que vão prestar serviços a essas cadeias hoteleiras também precisam demandar um novo pensamento, uma nova visão de negócios. E aí também envolve toda a parte de consultoria e de treinamento. Isso para isolar a questão hoteleira. Sendo mais amplo no setor de hospitalidade, um crescimento que a gente observa cotidiano é o setor gastronômico, com novos empreendimentos, com a diversidade desses empreendimentos gastronômicos. Hoje na cidade de Santos, em particular, assim como no Guarujá, nós temos restaurantes, inclusive, estrelados, fazendo parte de guias, né, inclusive internacionais, o que mostra, mais uma vez, essa curvatura ascendente. E felizmente estamos retomando uma posição que nós já tivemos no mercado gastronômico em nível mundial, a situação de sermos uma referência, ou seja, de termos pessoas que se deslocam de outras praças para vir consumir, para vir curtir, né, hoje a grande diversidade gastronômica que a cidade tem. A cidade é a própria região, né, com algumas características muito locais, regionais, peculiares. Sim. E a gastronomia também padrão internacional. Você considera que existe espaço então para mais restaurantes temáticos ou específicos que
que vão conquistar os espaços que ainda não foram conquistados aqui? Não há dúvida, Paulo. Você tem uma demanda crescente por isso, até por conta da economia hoje. Né? Hoje não, já há algum tempo permitir que as pessoas tenham mais acesso a sair, embora comer fora do lar cada vez fica mais caro, mas existe também essa possibilidade de você fazer da gastronomia um grande momento de entretenimento, de consagramento, de conquistas também, né? Muito particulares, mas também de você ter um ambiente familiar, no ambiente de negócios, hoje na região, boas opções. Então, eu tô falando isso, desculpa interromper assim, mas assim, porque é o caso do restaurante japonês ou o pessoal, existe uma característica da nossa região, que vão para outras regiões, que é ir muito pelo seguro, né? Então, o que hoje tem de restaurante japonês... Vão investir em temaki, porque temaqueria... Temaqueria, que é uma estrutura menor, apesar de não ser tão barato, mas é uma estrutura menor, que tem um faturamento razoável, porque o valor cobrado é razoável. E, mas não são muitos os mexicanos que têm. Aqui, é um exemplo, tem, mas não são muitos. Quantos tem tailandeses? Vou falar de outros temas. Sim. Então, eu não vou dizer que o tailandês é um bom negócio, tá? Estou dizendo exemplo de variedade. Embora tenhamos. Isso, lá no Guarujá nós temos o Thai, por exemplo, que tem uma característica. Então, quantos nós temos? Né? Sim. E onde ele está? O Guarujá tem uma característica específica da captação do turismo e da veiculação das pessoas. Tem uma região específica que tem vários restaurantes que hoje em dia o pessoal se desloca daqui para ir para lá, que antes não acontecia. Quer dizer, isso foram tendências até da própria movimentação dos empresários, até nesse sentido. O que é interessante, com você como consultoria também, é deixar claro para esse pessoal que eles precisam ampliar um pouquinho esse leque, senão vai muito na questão da mesmice. A concorrência fica tão pesada nesse segmento que você começa a se prostituir em preço, em qualidade, para você não é nem ganhar dinheiro, você começa a querer sobreviver naquele mercado. Daí, Paulo, uma coisa que a gente sempre usa, e você usa com seus clientes como eu uso com os meus, a questão da inovação, né? De você buscar um diferencial. Para fazer a mesmice, você vai ser mais um no mercado. O que ocorre no setor particular da gastronomia é um resgate também da questão local, de raiz. Então você tem boas casas que não têm as suas mega estruturas, não são casas com grande suntuosidade na sua montagem, mas que têm a gastronomia, a culinária regional, local. Vou dar um exemplo aqui clássico que a gente sempre usa como referencial. Você pega o Bar do Sargento em São Vicente, localizado na Esplanada dos Barreiros. Os mais desavisados falam, meu Deus do céu, mas que local mais esquisito para ter um restaurante. Sim, mas faça uma visita à cozinha do seu Luiz. Você comer um peixinho ensopado é uma coisa fantástica. E vem gente de São Paulo. Vem gente que desce para almoçar, desce a imigrantes, almoça e sobe. Porque é extraordinário. Nós estamos falando de uma cozinha de raiz, local. Você vai em Itanhaém, você tem um beira-mar, você tem um restaurante da Ponte, que são coisas que são locais, que são pontuais. Você pega o restaurante Mamalina, por exemplo, no Guaraú, lá depois da Serra do Guaraú, no meio da Mata Atlântica, mas que tem uma comida gostosa, nativa, um bom ambiente. Isso aqui não estou fazendo propaganda de restaurantes, mas só para citar pontualmente que nós temos desde o Guaraú, lá em Peruíbe, chegando a Bertioga, não só passando pela Riviera, que também tem excelentes restaurantes, né? Por todos aqui na região, você tem, nas 9 cidades, bons restaurantes em Itanhaém, bons restaurantes em Mongaguá, na Praia Grande, em Cubatão, né? Você tem destaque aí em pizzaria, em cozinha oriental ou não, você também encontra. Você passa pelo Guarujá e chega a Bertioga com uma diversidade muito grande. Então, são essas oportunidades. É no setor de hospedagem, de hospitalidade? Sim. É no setor gastronômico? Sim. Agora, uma coisa que eu chamo a atenção e talvez seja uma das grandes oportunidades, o setor de entretenimento. E não estou falando apenas de casas noturnas, que nós temos no Centro Histórico de Santos, por exemplo, graças a uma lei de incentivo que já há 2 décadas, basicamente, vem atraindo esse perfil de negócio, né? E com o incremento agora do Museu Pelé, seguramente aquela região do Centro Histórico de Santos também foi a cerejinha do bolo que faz com que ela realmente se posicione no mercado de lazer, do entretenimento. Mas o que eu chamo a atenção na questão do entretenimento é um entretenimento para a família. Eu vou fazer uma observação. Onde a gente encontra essa lacuna, né? Em julho eu percebi isso. Assim, eu estava com uma criança de 8 anos, eu senti falta, pode ser até que tenha, mas a divulgação está muito mal feita. Vamos procurar, o que tem para fazer com crianças? Achei 3 lugares. O Sesc, por exemplo, a prefeitura com alguma atividade. Vai no bonde, vai no... Não, a criança é daqui, entendeu? Como é que eu tô bonde, ok, mas tem limite. Vai na praia. E aí, mas o que existe mais nesse sentido? Não tem muita divulgação. Então, eu senti um vazio nesse período das férias agora.
eu sei que em janeiro tem uma movimentação mais turística e aí tem mais movimentação nesse sentido. Mas ainda sinto, eu estou corroborando com você, né? Mas tem eu vejo, Paulo, aí, que essa questão do entretenimento para a família, ela não só vai servir ao suporte ao visitante, ao turista, Sim. mas também ao morador aqui. Nós temos uma população fixa na região de 1,5 milhão de habitantes. Então você tem uma situação de demanda de entretenimento, e o entretenimento que eu digo é uma questão de um parque, por exemplo, que nós não temos. Você pode levar uma criança num bonde, como você falou, num orquidário, num museu de pesca que voltou a reabrir, diga-se passagem aqui, vale a pena convidar o nosso espectador a visitar o museu de pesca, foi totalmente restaurado. Então isso é fantástico, você vê a recuperação de um patrimônio da cidade e da região, e é importante, as atrações também estão sofrendo um processo de restauro, ou seja, estão sendo vivificadas de novo. Então isso é importante, porque isso fortalece o nosso turismo na região. O Horto, por exemplo, que eu fui inclusive lá, o que foi feito, eu não vi, pode ter sido feito, o que se foi feito lá de estrutura de animação, de envolvimento da família dentro do Horto, eu não vi isso lá. Estou falando, desculpa se eu não vi, não achei, mas eu como cliente, como usuário de um produto que é público, poxa, pode ser feito muita coisa lá dentro em relação a isso. Tem a pesca, por exemplo, o quanto isso é divulgado, o quanto existem monitores lá para ajudar a ensinar as crianças, as pessoas a pescar. Quem trabalhou com a gente foram as pessoas que já estavam lá, não eram funcionários. Não é o caso só do Horto. O orquidário, quanto se faz de movimentação? Tem alguma coisa. Sim. Né? O próprio aquário. Então, o que é de estrutura pública e o que é de estrutura privada que pode ser oferecido? Dá trabalho. Vai uma dica, hein? Museu do Mar, Museu Marítimo, inclusive com encenações de piratas. Legal. Para crianças, vale a pena. República do Equador, aqui eu vou fazer comercial pode aqui. Pode fazer. República do Equador, vale a pena visitar o Museu Marítimo, o Museu do Mar, que é um empreendimento privado que fica lá na ponta da praia, que tem essa preocupação. Então, veja, e não é só Santos. Quando você leva, por exemplo, você tem um aquário em Peruíbe, você tem um skate park fantástico em Peruíbe, você está falando de Itaém no seu centro histórico, né? Você está falando de Mongaguá com a plataforma de pesca, com o Poço das Antas, com um parque ecológico, você está falando de Praia Grande, com um portinho, que tem uma estrutura fantástica, você tem em Praia Grande um cartódromo, é o único cartódromo que você tem uma pista de motocross extraordinária, ou seja, olha a movimentação que você pode dar nos esportes. Então, como é que você concatena, né, quando você junta essas coisas todas, faz uma programação, Sim. que alguns até têm, mas o quanto isso é divulgado para as pessoas que estão aqui? Aí lembrando a questão da junção do turismo, vem o turista, o que você faz de trabalho nos hotéis? Pô, você vai em Ceará, você já tem a programação toda, você tem 20 programações de estruturas. Então, o fulano faz a empresa tal tem tais programas para você fazer. Então, aí nós estamos chegando num ponto, Paulo, que é a questão do turismo receptivo. Sim. Que isso ajuda também a gente. Mas não tenha dúvida, é um avanço na mudança do pensamento e na visão cultural da região. Porque nós sempre fomos, né, intitulados uma região turística. Ok, mas que tipo de turismo? O turismo de sol e praia apenas? Aquele que, se o São Pedro mandar sol e calor, ele desce a serra, vem para cá e volta no mesmo momento. Não é que isso não seja importante, é importante, gera uma movimentação, mas eu acho que a região, e a gente vem vivendo isso, ela tem muito mais condições e capacidade de atrair um outro perfil de turistas que fique aqui long stay, longa permanência, porque não conhece e nós temos muito a mostrar. Então essa questão do turismo receptivo é uma grande oportunidade. A questão de você trabalhar o entretenimento, eu volto a reforçar nisso e chamo a atenção do espectador. O entretenimento para a família, um local onde a família possa gozar da criança ter seu espaço, enquanto os pais também podem estar cuidando da sua saúde, cuidando da sua beleza, participando do entretenimento, tendo espaço gastronômico. Eu acho que isso é uma grande vertente, uma carência que a região tem. Perfeito. Se a gente for explorar aqui a questão de um parque temático, por que não? Né? Acho que a região já caberia e nós teríamos uma condição, não só pelo mercado São Paulo, né? Porque eu acho que aí nós temos que ousar. A ousadia é a palavra de ordem. Né? Sair da mesmice, sair da caixinha. E eu acho que isso o nosso empresário aqui tem que buscar. A ousadia, a tenacidade, a vontade de fazer diferente. Não apenas investir no certo. Que muitas vezes há uma crítica, que a gente conversa entre amigos, o empresário muitas vezes aqui quer ganhar ontem o que ele vai investir amanhã. Exatamente. E nós temos que mudar isso, porque outras regiões, não só na questão do turismo, mas em outros segmentos empresariais, você vai ao interior do estado de São Paulo, você vai a outros estados, o pensamento empresarial é outro. O pensamento não é porque existem mais ou menos concorrências, não, é porque as oportunidades são exploradas de maneira mais intensa, mais profunda. E eu acho que isso nós precisamos ter, e eu tenho certeza que o teu espectador que assiste o teu programa está preocupado com isso.
está preocupado em se desenvolver, está preocupado em buscar novas alternativas para o seu empreendimento. Daí os talentos. Isso aí, Alexandre, o nosso tempo acabou, eu falei para você que é rápido, né? Tá aí para vocês algumas dicas, algumas formas de você pensar um pouquinho maior. Você também que vai procurar colocação como funcionário, como empregado, tá aí a questão de formas de se capacitar para essas oportunidades que vêm também como um trabalhador. A Gláucia veio aqui do Jequitimar, falou a mesma coisa das necessidades que tem de mão de obra só de hotel, imagina do restante das áreas como você colocou. Obrigado, Alexandre, pela sua presença, pela contribuição. Obrigado a você que está nos assistindo e até semana que vem. Um abraço. Até mais.